Estamos de volta com 3-1, debatendo o tema da violência. Participam dessa nossa conversa o professor Marcos Bretas, do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o coronel Lima Castro, Relações Públicas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e o deputado Marcelo Freixo, do PSOL. Nós vamos iniciar este terceiro e último bloco com uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber por que a taxa de homicídios de jovens tem crescido tanto. Bom, as taxas não estão crescendo. Pelo contrário, as taxas estão reduzindo em termos de Brasil nos últimos 10 anos de uma forma consistente, digamos assim. Depois de 10 anos a gente pode dizer isso. Mas certamente o jovem ainda é a grande vítima e é a grande causa de morte de jovens no Brasil. Mata mais do que provavelmente qualquer outra coisa a violência. Isso a gente tem que tratar. Isso tem uma política pública aí. Mas esses índices são índices de guerra. É como se a gente estivesse mandando jovens para a guerra. Não... São índices assustadores. A gente chegou a um nível, a gente chegou num patamar em torno de 1990 absolutamente enlouquecido, insano. De lá para cá a gente conseguiu melhorar um pouco. Mas, como disse Marcelo, ainda é ruim. Mesmo melhorando, ainda está muito ruim. A gente precisa melhorar muito mais para chegar num padrão de civilização. E focar que a gente está exatamente atingindo uma camada social e uma faixa etária que está sendo vitimada profundamente. São esses jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho, viviam com um atrativo enorme aí do mundo da ilegalidade e estavam indo para esse mundo com uma grande oportunidade. Assim, só para dar um exemplo, no Espírito Santo, que era o recordista de homicídios de jovens, principalmente na região da Grande Vitória, o delegado Rodney Miranda, que é delegado da Polícia Federal, que foi secretário de Segurança Pública e hoje é deputado estadual lá no Espírito Santo, foi o deputado mais votado, inclusive, na eleição. Ele fez um estudo, começou a monitorar esses indicadores e tal, e constatou que é absolutamente ligado o índice de morte de jovens à questão do tráfico de drogas. Em geral, sim, a maioria absoluta dos homicídios está associada ao tráfico de drogas. Como enfrentar essa questão quando a gente sabe que a utilização de droga, maconha, cocaína, agora o crack, isso virou uma praga na nossa sociedade, os jovens convivem com isso e as bebidas alcoólicas também são a porta de acesso às drogas. Como enfrentar essa questão? A primeira coisa que nós vemos nas capitais do Brasil, e no Rio fica muito claro isso, é a ligação da droga com a arma. Eu já, pela minha experiência de ter trabalhado lá fora, eu já fui em determinados locais e que a oferta de drogas era uma coisa absurda. O tempo inteiro ofertavam drogas para mim, como ofertavam para todas as pessoas que lá se encontravam. E você vê a taxa de homicídio, você vê a taxa de criminalidade, era extremamente baixa. Uma polícia extremamente corrupta nesse local, mas você não tinha associado a droga à questão da arma. No Rio de Janeiro ficou muito claro porque aqui o jovem de 13, 14, 15 anos, ele se empodera, ele passa a ter... Que país é esse? É a ilha de Bali, na Indonésia. O que a gente vê aqui no Rio, que as pessoas têm que entender qual é a nossa intenção, é exatamente, a gente não criou uma cruzada contra as drogas. Até porque a droga, historicamente, existe há muito tempo. Nós temos a droga também no asfalto, nós temos a droga nos locais mais privilegiados de todas as capitais. Agora nós buscamos exatamente tirar esse poder que a arma dá. Você pega um garoto de 14, 13, 15 anos, que ele está com um fuzil, ele realmente tem um poder de fogo ali, um poder de destruição imenso. E sempre associado à droga, é sempre o combustível que alimenta essa criminalidade. Então nós entendemos que essa nossa ação de devolver territórios, dar uma outra oportunidade, mostrar para aquelas pessoas que nasceram ali, como a gente viu no Alemão. Eu estive no Alemão, numa determinada situação, numa filmagem de um programa, que as crianças vieram me perguntar: tio, essas pessoas existem? Elas só conheciam ter visto na televisão. Era um mundo à parte, que tinha uma realidade, o que estava fora daquele muro, um muro virtual, era tudo virtual. Então a gente vê que as pessoas, quando têm uma outra oportunidade, eu volto a frisar no que eu falei no início, que nem todos
podem ir ou têm intenção de seguir, mas se você não dá para eles um caminho, se você chega numa comunidade, a única opção que ele tem, a única coisa que ele vê de diferente de uma pessoa ali é aquele ligado ao narcotráfico, ele também vai seguir aquela possibilidade. Então, eu entendo, nós tivemos agora, as estatísticas mostraram, a região sudeste teve uma diminuição do ano passado, se não me engano, para esse ano de 24% a menos de homicídios, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente esses dois estados. Nós temos outros estados do país, outras regiões, que o número aumentou de homicídios, principalmente de jovens. Acho que aumentou, na Bahia, no alguns estados do Norte e Nordeste, Alagoas, e até do Sul também. Eu concordo, Coronel, porque se você pegar, isso é muito grave. Assim, no conflito Israel-Palestina, que é um conflito que o mundo inteiro acompanha, dramático, de 2000 a 2006, quantos jovens com menos de 18 anos morreram vítimas de armas de fogo? Foram 729 jovens, de 2000 a 2006, no conflito Israel-Palestina. Na cidade do Rio de Janeiro, de 2000 a 2006, morreram 1.857. A cidade do Rio de Janeiro teve, de menores de 18 anos, vítimas de armas de fogo, o dobro dos jovens do conflito Israel-Palestina. Então, óbvio que o problema central está na questão da arma de fogo, que está no Rio de Janeiro, em boa parte do Brasil, muito associada ao tráfico de drogas. Não estou com isso dizendo que o tráfico de drogas não seja um problema, é um problemaço. Quem tem uma pessoa drogada em casa ou convive com esse problema sabe o quanto isso é uma agonia, quanto isso é um horror. Isso não é bom, não pode ser descaracterizado como algo, enfim, pouco importante. Agora, as pessoas estão morrendo vítimas de armas de fogo. E, nesse sentido, eu acho que é importante o papel do Estado, quando fala, olha, o Estado devolve o território. Esse é um discurso que está sendo muito forte, o Coronel usa, com certeza. É claro que é importante não ter a presença, e eu acho que é o grande saldo vencedor da UPP, é que você não tem a presença da arma de fogo ali. Isso é o principal. É claro, um pai de família fala, olha, Marcelo, meu filho sai, volta para a escola e não tem tiroteio na minha porta. Isso avançou. Não dá para dizer que não tem avanço. Claro que tem avanço. Agora, como é que a gente faz esse jovem ser resgatado no todo e não só no seu território? Porque ele não tem direito apenas à ausência do tiro. Ele tem muito mais. E a UPP até agora não garante isso, até porque não é papel da polícia. Por isso que a gente tem que discutir o papel do Estado. Agora, e boa parte desses lugares onde o território foi retomado, digamos assim, se bem que ele nunca foi totalmente abandonado, porque as elites políticas corruptas sempre se elegeram nesses lugares, Então, a verdade é o seguinte, as escolas continuam péssimas, não tem saúde, não tem cultura, não tem primeiro emprego, ou seja, o Estado continua ausente. Esse mesmo Estado que na década de 90 fugir do foi reduzido. tema original, só para complicar mais um pouquinho aí essa nossa discussão. Houve um plebiscito com relação ao desarmamento. Todo mundo era a favor do desarmamento. Os meios de comunicação fizeram campanha em massa, o executivo, o legislativo, o judiciário, a igreja. Quando chegou na hora do resultado, a população votou maciçamente contra a proposta de desarmamento. Ou seja, a maioria não quis abrir mão, não é que tivesse a arma, não quis abrir mão do direito de ter uma arma. Mas tem outros elementos aí que não tem arma, Porque o seu cotidiano certamente é violento. Quer dizer, essa ideia do brasileiro homem cordial, ela não está correspondendo muito à nossa realidade. Mas como enfrentar essa questão? Azedo, eu acho que aí é preciso pensar, votar pelo direito às armas significa toda uma legislação que a gente já existe. Ter uma arma não é uma coisa fácil no Brasil, não. É uma coisa extremamente complicada. A legislação de porte de arma é extremamente rigorosa. Legalmente, sim. Sim. E aí eu fico me perguntando, porque eu, como pesquisador, supostamente para você tirar um porte de arma, você tem que ter um laudo de um psicólogo. Mas as pessoas têm arma sem ter porte de arma. Quem são? Sim. Uma coisa é ter o porte, outra coisa é ter arma. Isso você pode dizer a mesma coisa. Desarmar. Pode ter uma lei dizendo desarmando. Fracassou porque as pessoas entenderam que só as armas que estavam de posse de pessoas de bem seriam retiradas. Eu acho que a leitura... Foram muitos erros da campanha do desarmamento. Agora, na Assembleia Legislativa, nessa segunda-feira dessa semana, nós aprovamos uma CPI, que eu vou presidir, a polícia vai ser fundamental para isso, de investigação no tráfico de armas, munição e explosivo. Porque um outro debate também são as munições, porque a arma sem munição não adianta, Então, a gente sabe que a arma é um problema, mas e a munição? Que boa parte dela está no circuito interno, não vem de fora a munição. A munição é daqui, são desvios
Então, são muitas as ações políticas que nós podemos fazer em relação ao tráfico de armas que ainda não fizemos. Uma das cidades que se tornou exemplo nessa redução de taxas de homicídio é Diadema, em São Paulo, que implantou um processo de lei seca. Às 10 horas da noite, todos os bares têm que fechar. Tem muita gente defendendo isso. Tem. Isso está crescendo e isso dá resultado. Em Diadema, os homicídios se concentravam nas áreas próximas aos bares. E foi isso que motivou essa... Isso dá resultado, não vamos negar, mas me parece que eu sempre tenho uma certa tendência a ter dúvidas sobre cerceamento de determinadas liberdades. Acho que o lugar da prevenção pode estar mais à frente. A gente tem programas importantes também. Se você vai a Belo Horizonte, você tem um programa Fica Vivo, para tentar lidar com esse jovem da comunidade carente, que tem que ter uma alternativa. Isso é fundamental. Criar alternativas para essas pessoas diante dos atrativos desse mundo que traz com ele a droga e a violência. E a arma. A arma é realmente o lugar onde a gente tem que marcar talvez o grande ponto repressivo. É preciso reprimir a presença para botar mais lenha nessa fogueira. Porque alguém lucra com a arma, né? E a escola? Porque, por exemplo, as escolas de periferia, hoje, ser professor na escola de periferia e é um ato de heroísmo, né? Eu acho que a escola reflete a questão da disciplina, a situação da segurança, da violência. A escola ela passou a ser palco do problema e não uma solução para o problema. Como reverter isso? A escola, ela hoje, ela tem um papel diferente, deveria ter um papel diferente, eu espero que ela tenha um papel diferente do que ela tinha, por exemplo, na minha época. Né? Na minha época, a formação era mais dentro de casa e a informação você adquiria na escola. Eu sou casado com uma coordenadora de colégio e sou irmão de uma diretora de colégio, então sei bem como é que funcionam essas coisas. Hoje a família, na minha opinião, transfere à escola toda essa responsabilidade. Ou seja, o rapaz, a menina, já chega na escola com essas deficiências que ele não viu em casa, coisa que imagino que nós todos tenhamos aqui, né? Dos pais nos controlarem, nos mostrarem quais são os caminhos que devem ser seguidos. Então, a escola não tem condições de fazer todo esse papel. Eu acho que quando a família ela tá rompida, não é a escola que vai fazer a diferença num processo como esse. Mas isso é uma realidade. A família unicelular patriarcal no Brasil hoje já é minoria. Exatamente. Né? Isso também acontece em outros países que não têm esses problemas que nós temos de violência nas escolas. Se bem que de vez em quando aparece um maluco dando tiro na escola, mas... São formas diferentes. São formas diferentes de violência. Agora, você está narrando a realidade da escola pública, fundamentalmente. Onde é a maioria da população estuda, né? Claro, e onde você tem um baixíssimo investimento do poder público no sentido de poder fazer daquilo ali um instrumento de prevenção ou de transformação daquela realidade. Né? Então, ver os investimentos feitos nos professores, porque se é difícil o professor dar aula nessa escola, é difícil ser aluno nessa escola também. Né? Exemplo, a escola é um espaço também nessas escolas, violências. Nessas áreas de UPP. Assim, que você já tem... Há uma política com relação a essas escolas diferenciadas para, vamos dizer assim, resgatar o padrão, a vocação pedagógica dessas escolas. O que de imediato mudou é a questão do acesso. Né? Você tem locais ainda que ainda estão sob o domínio do narcotráfico, onde as escolas... Simplesmente você cerceia até que a presença da autoridade se faça naquele local, até pelo risco que essas escolas têm. Nós já temos alguns casos de operações policiais em que, infelizmente, pessoas, inclusive alunos que estavam nas escolas, acabaram sendo atingidas por balas perdidas, pode dizer etc. que antes tinha risco ir para a escola ruim. Agora você vai com tranquilidade para a escola ruim. Mas a escola continua essa questão da escola ser ruim. Olha, eu acho que a grande mudança, mas isso é um palpite meu, é que agora o professor não está doido para sair de lá, para arranjar uma transferência na secretaria. Você acha que vai ter um impacto nas escolas? Eu acho que a médio prazo, sim.